A paz do Senhor, meus irmãos. Meu nome é Ismael, do canal Retornando às Escrituras. Hoje, mais um vídeo de palavras pastorais. E hoje eu gostaria de comentar com vocês a respeito do novo nascimento. Tem muitos crentes, muitos cristãos que às vezes têm 10 anos de crente, 20 anos, 30 anos, e eles não sabem o que é o novo nascimento. E hoje eu gostaria de comentar, de falar um pouquinho com vocês a respeito desse assunto, do novo nascimento. Para tanto, eu gostaria de inicialmente ler, aqui na Palavra do Senhor, no Evangelho de João, capítulo 3, eu vou estar lendo aqui para os irmãos. João capítulo 3, versículo 1 diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Então aqui está falando de Nicodemos, A palavra de Deus diz que ele era um fariseu, um dos principais dos judeus, Ou seja, um homem que fazia parte ali da elite religiosa de Israel, E a palavra de Deus continua, versículo 2: Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Então veja bem que esse religioso, esse fariseu, que era membro do Sinédrio, ou seja, nós sabemos que o Sinédrio, ele fazia uma espécie de um papel judicial, em Israel. Então esse homem, ele sabia que Jesus era mestre, ou seja, ele conhecia dos ensinamentos do Senhor. Provavelmente ele já tinha ouvido a respeito dos ensinamentos que Jesus dava. Ele sabia também dos sinais, ou seja, das operações de maravilhas, de curas que Jesus fazia. Ou seja, ele sabia, que Jesus ensinava e operava os sinais. E certamente ele foi durante a noite, porque ele não queria ser reconhecido pelos demais, Ele não queria que os demais soubessem que ele estaria ali com Jesus. Então a palavra diz que ele foi ter de noite com Jesus, O versículo 3 continua: A isso respondeu: Jesus, Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nasceu de novo, não pode ver o reino de Deus. Interessante, irmãos, que quando Jesus ele conversava com alguém, Jesus ele sempre tinha esse diálogo de confronto, esse diálogo no sentido de fazer com que as pessoas raciocinassem, pensassem, Quando Jesus teve um encontro com aquela mulher samaritana, foi da mesma forma, Ele começou ali a conversar com aquela mulher, conversando a respeito da água e tudo mais, e fez com que aquela mulher raciocinasse que ele era a água da vida. E nesse caso com o Nicodemos foi a mesma coisa, Jesus poderia ter dito: não, verdade, eu sou rabi, eu sou mestre, eu já fiz muitos milagres, eu já fiz muitos ensinamentos, Inclusive em tal época eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas Jesus não partiu para esse lado, Jesus já foi direto no assunto, ou seja, fazendo com que aquele homem ele pudesse começar a raciocinar, o porquê que ele estava naquele encontro, Aí Jesus não fala, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por que ele falou que não pode ver o reino de Deus? Porque só pode ver o reino de Deus aquele que tem a luz. Aquela pessoa que está cega espiritualmente, ela não pode ver o reino de Deus. Então o processo do novo nascimento, irmãos, é o processo em que faz com que a pessoa saia da cegueira e comece a enxergar, Porque o reino de Deus ele está no nosso coração, o reino de Deus está dentro de nós. Mas para você poder ver esse reino de Deus, a primeira coisa que tem que acontecer é você nascer de novo. A partir do momento que você nasce de novo, as escamas dos seus olhos caem e você passa então a ver o reino de Deus, Lógico, ver o reino de Deus o reino de Deus é um reino espiritual, que está dentro de nós. Então o Senhor fala com ele o seguinte: você tem que nascer de novo, para as escamas dos seus olhos caírem, para a sua cegueira ser extinta e para poder você ver o reino de Deus, Aí continua a passagem dizendo aqui no versículo 4: Perguntou-lhe Nicodemos:
Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Né? Então veja bem, né, que Nicodemos não entendeu, né, a linguagem que Jesus tinha falado com ele, né? Porque Jesus fazia isso de forma proposital, para que as pessoas pudessem pensar, raciocinar, né? E esse é um excelente modo de ensino, né, de evangelismo, fazendo com que as pessoas raciocinem, pensem, né? Mas então, Nicodemos, ele não tinha compreendido o que Jesus tinha falado. E Jesus, então, ele começa a explicar para aquele religioso, né? Ele diz o seguinte, lá no versículo 5 diz: respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que quem nasceu da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, ele está falando o seguinte: se você não nascer da água e do Espírito, você não pode entrar no reino de Deus, né? O que é nascer da água e do Espírito, mano? A água, né, ela simboliza o próprio Cristo, né? A água é a palavra de Deus, a palavra que limpa, né? A palavra que purifica. Então a pessoa, o novo nascimento significa o quê? A purificação da água, né? A palavra faz essa purificação na nossa vida. Então nascer da água significa o quê? Ser purificado pela palavra de Deus, pelo próprio Cristo. E nascer do Espírito significa o quê? Que você vai ser uma nova criatura, né? Uma nova pessoa, né? Que vai nascer do Espírito Santo, né? Então isso que Jesus estava ensinando para Nicodemos, né? E Jesus continua o seu ensinamento dizendo, ó, o que é nascido da carne é carne, né? Porque ele tinha perguntado se teria que nascer de novo, né? No ventre da mãe dele. Então Jesus está explicando, ó, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, né? Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo, né? Aí Jesus continua: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vens, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, irmãos, o que é o novo nascimento? O novo nascimento é algo espiritual que nós não podemos ver, né? Então Jesus fala aqui que o vento, né? E nós sabemos que o vento, ele simboliza o Espírito Santo, né? O vento é a palavra pneuma, né? No grego, né? Simboliza o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo ele sopra onde quer, né? Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então, irmãos, o novo nascimento é algo espiritual que nós não podemos ver, né? Nós não podemos sentir, né? É uma operação espiritual que ocorre na nossa vida. Isso que é o novo nascimento, né? O novo nascimento é a partir do momento que você nasce da água e do Espírito. Ou seja, é alguma coisa espiritual. E aí as pessoas, elas confundem, né? Por quê? Porque elas confundem novo nascimento com outras coisas que aparecem na palavra de Deus. Por exemplo, elas confundem novo nascimento com o batismo nas águas. Então são duas coisas diferentes, né? O novo nascimento, ele é algo espiritual, né? É uma operação espiritual que o Senhor faz em nossas vidas, né? Ou seja, é uma mudança de vida. E o que é o batismo nas águas? O batismo nas águas é um cerimonial. O batismo nas águas é um testemunho que você dá para as outras pessoas que você nasceu de novo. Então, como é que eu sei que uma pessoa nasceu de novo, né? Não dá para saber, porque é um nascimento espiritual. Mas como que eu vou demonstrar para as outras pessoas que eu nasci de novo? É me batizando nas águas. Então, o batismo nas águas é um testemunho que eu dou para as outras pessoas que eu nasci de novo, né? Ou seja, no momento em que eu vou me batizar, meu corpo é imergido na água, quer dizer que eu sou sepultado, ou seja, eu perco aquela vida que eu tinha antes, e quando eu saio na água, eu saio uma nova pessoa, uma nova criatura. Esse é o novo nascimento. Ou seja, eu estou mostrando para as outras pessoas que eu nasci de novo, que eu fui sepultado, que aquele velho homem, ele morreu, e agora eu sou um novo homem, né? Isso significa o novo nascimento.
que é totalmente diferente do batismo nas águas, né? O fato da pessoa ser batizada nas águas não quer dizer que ela nasceu de novo, né? São duas coisas distintas. Mas eu me batizo nas águas para mostrar, para dar um testemunho para as pessoas de que eu nasci de novo. E as pessoas confundem também o novo nascimento com o batismo no Espírito Santo. São duas coisas diferentes, irmãos. O que é o batismo no Espírito Santo, né? O novo nascimento não é nascer da água e do Espírito. A partir do momento em que eu nasço do Espírito, esse Espírito ele sela a minha vida. A partir do momento em que eu tenho um encontro com o Senhor, em que eu sou nascido de novo, eu sou batizado no Espírito Santo, ou seja, eu sou selado com o Espírito Santo. Eu recebo um selo do Espírito Santo. Eu sou imergido no Espírito Santo, porque a palavra batismo, ela significa imersão. Ou seja, a partir do momento em que eu sou batizado no Espírito Santo, eu sou imergido no Espírito Santo, né? Eu recebo o selo do Espírito Santo na minha vida. Então, irmão, são duas coisas distintas, né? O novo nascimento é totalmente diferente do batismo no Espírito Santo, né? Então, o batismo no Espírito Santo, eu sou imergido no Espírito Santo. E como eu sei que eu sou batizado no Espírito Santo? Aí eu vou saber no decorrer da minha vida, né? Como é que eu sei que uma árvore dá frutos, né? Que uma árvore é boa? Quando ela dá frutos, né? Então as pessoas saberão que eu sou batizado no Espírito Santo. As pessoas saberão que eu sou nascido de novo a partir dos meus frutos, a partir dos frutos que eu vou dar. Então são coisas distintas, irmãos. Novo nascimento, batismo nas águas e batismo no Espírito Santo, né? E aí, a partir do momento em que eu recebo a Cristo como Salvador, que eu nasço de novo, que eu sou batizado no Espírito Santo, aí eu vou prosseguir a minha caminhada cristã, né? Aí eu vou partir para a conversão. O que é a conversão? A conversão não é novo nascimento. A conversão é algo que vai acontecendo ao longo da minha vida. Ao longo da minha caminhada cristã, eu vou me convertendo, né? A conversão é um processo, né? É um processo que dá na minha vida. Então, a pessoa que é batizada nas águas não quer dizer que ela está convertida. Ela está caminhando por um processo de conversão. E nessa caminhada cristã, o Senhor pode me conceder várias coisas, né? O Senhor pode me conceder dons, né? Pode me conceder dons de curar, pode me conceder dons de operação de maravilhas, dons de profecia e o dom de línguas, né? Então as línguas, irmãos, são dons que o Senhor nos dá, né? As línguas, elas não estão ligadas ao batismo do Espírito Santo, né? As línguas não é um sinal que eu sou batizado no Espírito Santo. O sinal de que eu sou batizado no Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo é o selo, né? É quando eu sou selado, né? Agora as línguas são dons que Deus me dá, né? Deus pode me dar línguas, Deus pode me dar dons de curar, né? Uma série de dons nessa minha caminhada cristã, né? Então, irmãos, são coisas distintas que as pessoas muitas vezes elas confundem, né? E com isso e por isso que muitas pessoas não sabem, né, se são nascidas de novo ou não, né? Então é preciso fazer a distinção dessas coisas, né? Distinção entre batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, conversão, né? Batismo de fogo é outra coisa, né? São coisas totalmente distintas, né? O que é o batismo de fogo? O batismo de fogo, ele ocorre durante a minha caminhada cristã, né? Durante a minha caminhada cristã, irmãos, eu vou passando por muitas coisas, né? E o Senhor vai me forjando. O Senhor vai me forjando através das tribulações, através das dificuldades, né? Para que eu permaneça nos caminhos do Senhor. Esse é o batismo de fogo. E no final, né? O batismo de fogo ele vai ocorrer da seguinte maneira: Deus vai separar a palha do trigo, né? Porque Deus ele nos enxerga de duas formas. Ou ele nos enxerga como palha, ou ele nos enxerga como trigo. Se eu for palha, essa palha ela vai ser queimada. Mas se eu for trigo, esse trigo vai ser recolhido, né? Esse que é o batismo de fogo. E o Senhor fala lá em Mateus capítulo 3, né? A palavra de Deus fala assim, que Jesus, né? João Batista falando, né? Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, né?
Tem pessoas que falam assim, não, eu não sou batizado com fogo. Mas certamente você vai ser batizado com fogo. Se a sua vida não for provada, certamente você passará pelo batismo no fogo no momento do seu encontro com Cristo, onde Ele vai verificar se você é palha ou se você é trigo. Porque o Senhor diz que Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? Ou seja, são coisas distintas, né? Aí as pessoas também confundem o que ocorreu em Atos 2 com 1 Coríntios capítulo 14, né? Em Atos 2, irmãos, ocorreu a festa de Pentecostes, foi o cumprimento da festa de Pentecostes, né? Então são coisas distintas, né? Então nós sabemos que o Senhor, Ele cumpriu todas as festas. Ele cumpriu a festa da Páscoa na sua morte, durante a festa dos pães asmos, que era onde era tirado o fermento, né? Simbolizava uma vida sem pecado, ou seja, foi o momento em que Cristo tirou o nosso pecado, né? Na festa dos pães asmos. Na festa das primícias, foi o momento em que Ele ressuscitou. E na festa de Pentecostes foi o momento em que Ele trouxe o poder, né? Jesus falou para os discípulos assim, ó: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, né? Aí quando nós vamos lá para o Atos capítulo 2, né? Muitas pessoas não prestam atenção no versículo 1, que é o versículo mais importante dali, né? Fala lá que cumpriu-se o dia de Pentecostes. Ou seja, cumpriu-se o quê? O poder que Deus ia dar, né? Então, o Atos 2, irmãos, é o poder que o Senhor nos concede para quê? Para poder testemunhar, né? Pregar o Evangelho e operar sinais e maravilhas, né? Então, todo o livro de Atos, ele está atrelado a essas questões, né? Então, o Senhor fala assim, ó: e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, no momento ali de Atos 2, o que aconteceu? As pessoas ali receberam poder para poder testemunhar, né? Por isso que eles falaram línguas, mas não foram línguas estranhas, foram idiomas. Por quê? Porque o Evangelho ele precisava ser estendido por toda a face da terra, né? Em Jerusalém, em Judéia, em Samaria e todos os confins da terra. Então por isso que eles falaram em línguas ali, mas não foram línguas estranhas, foram línguas humanas, foram idiomas. E assim o Evangelho ele foi sendo divulgado entre aquelas nações, né? E em Atos 2, Atos 3 em diante, você vê muitos sinais e maravilhas, porque o poder foi dado àquelas pessoas para operar maravilhas. E um dos sinais mais conhecidos que nós vemos ali foi no momento em que Pedro e João estavam ali na porta do templo. E ali estava uma pessoa que estava enferma, né? E o Pedro e João olharam para eles e disseram o seguinte, ó: nós não temos prata e ouro, mas o que temos, isso te damos, né? O que eles tinham, né? Eles tinham o poder. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Então, Atos 2 está mostrando esse poder, né, que o Senhor está distribuindo para eles. E esse poder também, ele foi distribuído para nós, né? Muitas vezes nós não desfrutamos desse poder, mas esse poder de operar sinais e maravilhas, de testemunhar, o Senhor deu esse poder para nós. Então, Atos 2, mano, significa esse poder que o Senhor distribui para a igreja, né? E o capítulo 14 de 1 Coríntios, ele fala de línguas estranhas, já é outra coisa. Essas línguas estranhas, ou outras línguas, é um sinal que Deus nos dá para a edificação da nossa vida espiritual, né? É um dom que Deus nos dá para edificar a nós mesmos. Tanto é que Paulo fala o seguinte, ó: se você falar em língua e não houver interpretação, você deve ficar calado. Ou seja, por quê? Porque aquela língua que você está falando é para a sua própria edificação. Agora, se aquela língua que você estiver falando tiver interpretação, né, aí sim ela vai ser para a edificação da igreja. Então veja, irmãos, que são coisas distintas, né?
que muitas vezes as pessoas se confundem. Então o novo nascimento, irmãos, é isso, é um novo nascimento, é uma operação espiritual que o Senhor faz em nossas vidas. Então todos nós, né, todos nós cristãos verdadeiros precisamos passar pelo novo nascimento, né? Precisamos entender o que é o novo nascimento, né? Porque a palavra diz bem claro, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus que está dentro de nós, e você também não pode entrar no reino de Deus, que é o reino futuro, onde o Senhor estará reinando aqui na terra durante 1000 anos. Então, para isso, é preciso que você nasça de novo. Então, é preciso que você passe por essa experiência. Então, você que talvez tenha aí 10 anos ou 20 anos de crente, que não saiba o que é nascer de novo, né? Então, que você, nessa oportunidade, possa entender, né? Essa mensagem, né, que está sendo dada a você, né? E se você não é nascido de novo, né, que você possa ter essa experiência com o Senhor, né, a partir desse momento. Então, irmãos, essa era a palavra, né, que eu queria transmitir para os irmãos, né, que vocês sejam verdadeiramente abençoados, que essa palavra possa estar guardada continuamente na vida de vocês, né. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até o final. Se você gostou desse vídeo, peço aí que você deixe aí seu like, né, seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal, né, porque tem lá também outros ensinamentos, né, da palavra de Deus que você pode estar acessando, né. Obrigado mais uma vez por você que assistiu o vídeo até aqui. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor.